Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez na presença do Senhor. Mais uma vez em direção ao Senhor. Que Deus venha nos proteger, nos livrar, nos guardar de todo mal. Oh Deus Pai querido, Senhor, proteja, Senhor, a sua casa, Senhor. Proteja, Senhor, meu Deus e Pai. Grandioso e maravilhoso Deus. Papai querido, Senhor dos exércitos. Grandioso Deus, maravilhoso protetor. Peço proteção, meus irmãos. Proteção para as nossas crianças. Proteção para nossa casa, proteção para nossa família, nossa parentela, nossos amigos, aqueles que estão desapercebidos, aqueles que não estão vendo, que estamos em cima de ataques espirituais, que a igreja está cada vez mais sendo atacada, a igreja está cada vez mais sendo atacada, porque sabemos, meus irmãos, que está chegando ao fim, o fim está próximo, o fim está próximo, e nem todos aqueles vão resistir, e nem todos aqueles vão perseverar, e nem todos aqueles, ó Pai, vão aguentar as aflições, os ataques. Muitos vão se desfalecer, muitos vão se afastar dos caminhos do Senhor, muitos vão perder a sua essência, muitos vão perder o seu amor, muitos vão perder, que é o que está acontecendo hoje. Pais matando filhos, filhos matando pai, padastro, coisas, estrupando crianças pequenas, morte em cima de morte, tragédia em cima de tragédia. E é o fim, meus irmãos. Se a gente não orar, não buscar, não interceder por aqueles que não conseguem. Tem pessoas que não conseguem, não sabem orar, não conseguem pedir. E a gente tem que pedir por essas pessoas, por nossos parentes. Tem que interceder por cada um deles. Por cada um deles. Não devemos desistir. Devemos ser perseverantes. Devemos ser perseverantes, mesmo na aflição. A gente tem que buscar o Senhor. Mesmo cansado, a gente tem que buscar o Senhor. Mesmo ferido, a gente tem que buscar o Senhor. E Jesus não veio por são, Jesus veio para aqueles que precisavam, os enfermos, leprosos, os necessitados. Então, para isso que ele veio. E se a igreja do Senhor não se unir, não buscar, não perseverar, não vai aguentar. Não aguenta os ataques. Não aguenta as brechas do inimigo. O inimigo está aí andando ao nosso redor. Foi falado quando Jesus estava lá, por onde tu anda em redor o mundo. E se você não vigiar, não orar pela sua família, não orar pelo seu filho, deixar de xingar, deixar de brigar com ele, de xingar, e começar a abençoar ele, começar a profetizar em cima da sua casa, da sua família, o inimigo vai tomar conta. Ele vai tomar conta. E quanto mais a gente faz, quanto mais a gente fala, grita, xinga dentro das nossas casas, mais o inimigo gosta, mais ele gosta. Vamos mais uma vez cultuar, louvar e glorificar o nome do Senhor. Orar pelas nossas crianças, orar, pedir para Deus. Amém? Fica conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Embora a pessoa, seu Pai, está parecendo o filho pródigo, Senhor, meu Deus, meu Pai. O filho pródigo falou da metade do meu bem, a qual me pertence, a qual após ele receber o bem dele, Senhor, ele foi para uma terra longínqua, uma terra distante, Senhor. Após, papai, ele gastar todo o seu dinheiro, Senhor, ele desejou comer as bolas dos porcos, Senhor.
Estevão ali, Senhor, ele viu o céu abrindo, Senhor. Meu Deus, meu Pai, após, Senhor, aquela multidão de pessoas lançando uma pedra sobre ele, Senhor. Meu Deus, neste momento de oração, se tem pessoas que nos levantam contra a nossa vida, meu Deus, Tu és justo juiz, meu Deus. Se não fosse o Senhor, o que seria da gente? Nós seríamos consumidos se não fosse primeiramente as Suas misericórdias. Alcança cada um de nós, dá força, Senhor, à Tua igreja, Senhor, a cada dia mais. Meu Deus, nos dá força para nós se preparar, para nós entender a Sua palavra, Senhor. Meu Deus, nos dá o dom das ciências para nós compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor já tem revelado para os Teus pequeninos, papai, que crente, porque eu creio na resposta em nome de Jesus, o Cristo, Senhor. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só da igreja que Pai do Senhor, amém? Amém. Estou lavando 243 da harpa, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 243 da harpa. Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos relances, pra ouvir o que nos for dado, ó nos manda Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós Te suplicamos nova vida pra Tua igreja, ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Pai querido, glória a Deus, Vamos para o da harpa também, amém?
torno da arca. Glória a Deus, aleluia. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por bem ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redimei tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a minho teu querer, gozo me traz obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redimei tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redimei tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redimei tudo, meu Jesus. Glória a Deus, Vamos aleluia. estar lendo a palavra só nessa noite, amém? Glória a Deus. Pudesse colocar de pé. Salmo 127, amém? Glória a Deus, aleluia. Salmo 127. A dependência de Deus. Glória a Deus. Glória a aleluia. Deus, aleluia. Amém? Eu estava lendo agora. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Então, dando oportunidade para o pastor Edvaldo nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus amados queridos irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos
Vamos ler um salmo nesta noite também. Já começamos com o salmo, né? Pode sentar, irmãos, fica à vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo de número 1. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Salmo de número 1 diz assim. A epígrafe diz: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus amados queridos irmãos, esse salmo aqui é um salmo a qual fala que nós somos bem-aventurados o varão que anda que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando nós, irmãos, viemos para a presença do Senhor, o conselho dos ímpios para nós não serve, para nós não vale mais nada. Antigamente eu lembro que quando aconteceu alguma coisa assim errada nas nossas vidas, sempre ia se aconselhar com aqueles piores que tinha. E nem todos têm conselhos bons para te dar. Agora, na presença do Senhor, na casa do Senhor, nós temos pessoas que têm sempre alguns exemplos para nos dar. Glória a Deus, aleluia. Que quando nós estamos aflitos, quando estamos angustiados, até mesmo precisando de algum conselho, nós procuramos aquelas pessoas que têm a sabedoria suficiente, que vem da parte de Deus, para nos aconselhar, para que nós possamos amenizar aqueles problemas. Mas os ímpios não. Os ímpios ele fala sempre ao contrário. Sempre ao contrário daquilo que o Senhor nos quer. Aquilo que o Senhor quer para a melhora do teu povo. É por isso que nem sempre, irmãos, a gente podemos pedir conselho a pessoas que não têm nada com Deus. Porque sempre vão dar conselho diferente. Sempre eles vão dar conselhos de discórdia, conselhos de desavença, de arrumar mais tribulação para a tua vida, arrumar mais problema para a tua vida. E quando nós queremos nos aconselhar, quer pessoa melhor do que o seu pastor para te aconselhar? Quer pessoa melhor do que um homem que se propaga e é considerado como um homem de Deus? Porque da boca dele sempre vai sair palavras do Senhor para os nossos corações. Palavra que edifica a nossa alma, que tira toda a amargura do nosso interior. Porque é fácil, irmãos, as pessoas falar o que nós devemos fazer. O difícil é saber o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, o que nós verdadeiramente, irmãos, precisamos para refrigerar nossa alma. Só os homens, as mulheres de Deus é que têm esses conselhos agradáveis para os nossos corações.
Nunca peça conselho para o seu vizinho ímpio. Ele sempre vai falar aquilo que não agrada a Deus. Sempre vão falar palavras de vingança, palavras de ódio, palavras que não levam você a lugar nenhum a não ser a perdição. Mas quando você precisar de um conselho, se você não tiver o seu pastor perto, lembre-se de alguém que tem na casa do Senhor, que mora mais perto de você. E você sempre vai ter conselhos bons, agradáveis aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor seja sempre abundante. Vamos fazer uma oração? Seja sempre abundante nas vossas vidas. Glória a Deus. Soberano e altíssimo Deus Pai. Oh, Deus. Deus glorioso, santo, eterno e maravilhoso. Nós somos gratos ao Senhor, meu Pai querido, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesse dia. Agradeço ao Senhor, Pai, pela minha vida, pela minha saúde, da minha família, da eleita do Senhor, meus amigos, nossos parentela. Agradeço ao Senhor, Papai querido, o Senhor tem me resgatado, Papai amado, do lamaçal do pecado, do mundo de horror, Papai querido, Deus Santo Rei da Glória. Tem me colocado, Papai querido, a sentar entre príncipes, ó Pai, entre pessoas, ó Pai querido, que buscam a vontade de Deus, pessoas que buscam, Papai querido, a estar ligado no trono da graça, há pessoas, ó Pai amado, que sempre têm palavras de conforto para a nossa alma, para o nosso interior. Pai amado, Deus Santo, abençoa nossos filhos, ó Pai, que eles nunca venham se perder com este mundo, Papai amado, Deus Santo, Rei da Glória. Pai, sejam prósperos na presença do Senhor, que eles sejam, Papai querido, pessoas, Papai, do bem, Papai querido, que nunca venham se misturar com o mal, mas sim, Papai amado, sempre enaltecendo, glorificando o Teu nome. Pai Santo, Eterno e Maravilhoso, visita o meu lar, Papai querido, visita ali, Papai, Tu conhece, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai amado, Deus Santo, Rei da Glória. O Senhor sabe aonde tem que mexer, Papai querido, aonde o Senhor tem, Papai querido, e põe uma pitada do seu tempero, Papai amado, Deus Santo, Rei da Glória, para que seja melhor, Papai querido, a cada dia em nossas vidas, soberano, amante da minha alma, vai prosperando na vida de cada um dos teus filhos, os teus servos, Papai querido, não só aqueles que estão aqui neste momento, Papai querido, mas aqueles que não puderam vir por motivo justo, aqueles que vêm vindo pelo caminho, aqueles, ó Pai querido, que necessitam de Ti, ó Pai. Senhor eterno, amado Deus, a graça do Senhor seja abundante nas nossas vidas, Pai. E nesta noite, Papai querido, eu acredito e confio na palavra do Senhor, Papai, que é verdadeira, Pai, que é fiel para as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Dá uma oportunidade para Yasmin. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pai amado, soberano e maravilhoso. Vou dar para o Diácono Eduardo a oportunidade, aí ela vai. Amém? Logo em seguida ela tem a oportunidade. Grandioso e maravilhoso Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Eu vou pegar porque eu quero contar um pequeno sonho que eu tive, meus irmãos. Pequeno assim, mas grande no espiritual. Quinta-feira de manhã, eu fui um pouquinho mais tarde para o serviço, que eu fiquei ruim. Domingo, segunda-feira, trabalhei até umas horas, depois fiquei ruim. Eu falei, não vou tomar essa friagem da manhã não, vou um pouquinho mais tarde. Acordei no horário normal, falei, vou ficar mais um pouquinho na cama, tirar mais um cochilo, vou dormir mais um pouco. Tirei um cochilinho rapidinho, agora mesmo eu levanto, porque meu menino põe o celular deles para despertar de 15 em 15 minutos. É isso aí, começa às 6 horas, aí ele vai. Aí estou lá deitado na minha cama, peguei, dei uma cochilada e tive um sonho bem estranho, um sonho bem esquisito. Sonhei que eu estava morando numa casa, a muretinha dela era baixinha.
Aí eu olhei assim do lado, assim, ó. Tinha o centro. Só que esse centro, ele era diferente. Ele era que nem a cadeira, que nem uma igreja. Todo mundo ficava sentadinho, fileiradinho assim, ó. Sentadinho, a roupa dele só ia com a camiseta, ficava assim diferente um do outro. Aí eu peguei e falei, meu Deus, o que é isso? Do lado da minha casa, do lado aqui pertinho. Falei, o que é isso, Senhor? Aí eu olhei e o Vitor estava dormindo na cama dele. Aí eu acordei ele, perguntei para ele, falei, sua mãe também? Ele falou, rapaz, eu não sei. Eu não sei. Eu falei, tá bom. E a hora que eu ia saindo, que eu ia pisando para fora assim, tinha um cara orando no lado da muretinha. Eu falei, o que você está fazendo aí? Ele falou, não, nada não. Levantei aquilo lá, não ficou na minha cabeça o dia todo. O dia todo aquilo lá na minha cabeça, o dia todo aquilo lá me apertando, eu. Aí o Espírito Santo do lá e me falou, sabe o que é isso aí, meu irmão? Sabe o que é isso aí, filho? É a casa do Senhor. Que de muitas das vezes ele senta comportadinho, mas na casa do Senhor o povo está fazendo o que quer. O povo está dançando, fazendo baile, fazendo festa, fazendo propaganda, vendendo a minha palavra, vendendo o conhecimento que eu dei, o dom para cada um deles. O povo está desapercebido. Isso aí ainda é pouco. O que a gente vai ver vai ser muito mais. Que dentro da casa do Senhor, tem muitos lugares que a gente vê hoje na internet, a gente vê a maioria nos cultos. Você busca na internet, a internet é a pior coisa que tem. Celular é a pior coisa que tem, você vê tudo, tem coisa que você vê no celular, é pai, a criança sendo 8 meses aí, ó. Meu Deus, é cada coisa acontecendo. Só que a igreja, em vez de buscar, a igreja está desapercebida. A igreja não quer receber uma palavra forte. Quando recebe a palavra, muitos deixam de vir, muitos deixam de buscar a minha face. Paulo já falava, Paulo vivia nas cartas dele repetindo a mesma coisa. Ele sempre repetia, mas sempre chamando a atenção, sempre exaltando, sempre cobrando a igreja para cada vez mais ela estar melhor, para cada vez mais ela estar direcionada ao Senhor. E de muitas das vezes que a gente recebe uma palavra, muitas pessoas falam que aí, gente, falou dura, eu não gostei, não. Não é nós que fala, é o Espírito Santo que fala. Não é nós que falamos, nós somos usados por Deus. Deus põe para cada um de nós falar aquilo que Ele quer. Só que muitos não têm poder para escutar o que vai acontecer. Por isso que muitos vão desfalecer diante do Senhor, muitos vão abandonar, muitos vão sair da igreja, porque não conseguem aceitar a palavra de correção que vem do Senhor. Acha que o irmão está falando, acha que a irmã está falando, ou o pastor está falando demais, ou o missionário que vem pregar que está falando. Não é, gente. É o que está acontecendo lá fora, é o que está acontecendo dentro das igrejas. As igrejas não querem mais receber uma palavra de evangelismo, uma palavra de correção, não. O povo só quer receber uma palavra de bênção. O povo só quer receber uma palavra de adoração, uma profecia. E quando você corrige, a maioria das igrejas que está acontecendo está sofrendo a retaliação. Quem está levando a palavra do Senhor corretamente está sofrendo retaliação, porque o povo não veio. Está sofrendo, quem está pregando a palavra está passando por isso. E pequena igreja que está começando agora é pior um pouquinho ainda, porque é aí que não tem mais
carne é falha. Se for para a gente ver pela nossa carne, a gente não para, a gente não fica em canto nenhum, mas é o Espírito Santo que recebe a palavra, não é a nossa carne. Porque quanto mais você recebe, mais você quer melhorar. O filho pródigo mesmo, viu? Teve um discernimento, teve uma direção, teve um despertar espiritual, não? Na casa do meu pai até os funcionários comem melhor. Mas não é, entendeu? Acha que está pregando duro, está falando duro, gente, não é. A gente ora pela igreja, a igreja do Senhor. A gente somos uma família do Senhor. A gente ora não só por essa igreja, a gente ora por todas as igrejas, pelas pessoas na rua. A gente tem que profetizar, falar no nome da nossa igreja, orar pelos pastores, orar pelo ministério, buscar o Senhor. Porque senão vai ficar cada vez mais e mais desse jeito. Cada vez mais menos gente vindo no culto. Cada vez mais menos gente desistindo ou parando de vir para a igreja por causa de palavras que acha que são duras. Não é palavra dura. Não é palavra dura não, é palavra que vem do céu. Porque Jesus mesmo fala, se achou dura, vai embora com eles. Vai embora. Quer? Achou dura, não está aguentando? Vai, está aberto, vai embora junto com eles. Não, Pivar. Aqui que eu recebo a vida, é dentro da casa do Senhor que a gente recebe. É em oração, é em busca que a gente recebe. E o meu pastor Vanderlei, no mesmo dia ele teve um negócio, mas deixa ele voltar, ele vai falar, o pastor Marcos deve estar sabendo, né? Entendeu? Depois ele passa, mas foi no mesmo dia. A gente está tendo luta com as nossas crianças, a gente está tendo luta dentro da nossa casa, da nossa família, e a gente está fechando o olho e não quer buscar pelo próximo. A gente não quer buscar pelo irmão, a gente não quer buscar pelo vizinho, a gente não quer buscar pela pessoa que está precisando lá na rua. A gente não quer fazer, a gente quer buscar para nós mesmo, para nós. O Evangelho não é para nós, o Evangelho é para aqueles que estão lá fora. A gente aprende e distribui. Deus nos usa, nós passa. Você não guarda para você nada, nem riqueza. Fala, riqueza nenhuma fica. É a mesma coisa da palavra do Senhor. Você tem que passar, porque senão você vai ficar tudo para você. Vai guardar no celeiro. Se guardar no celeiro, você vai apodrecer. Tudo aquilo vai ser corroído, então distribui. Palavra de correção é a melhor palavra que tem. É uma palavra de avivamento. Você sai daqui, você sai pensando em melhorar amanhã. Você sai daqui, você está pensando o que você vai fazer a partir do momento, o que você tem que mudar na sua vida. O jeito que você deve andar. O que você tem que mudar. É a palavra de correção, a palavra, opa, peraí, eu estou errando nisso, eu tenho que melhorar naquilo, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que buscar mais, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar. Essa é a palavra de correção, para buscar. Então vamos buscar, vamos orar pelo ministério, vamos orar pelo ministério, vamos orar, nós estamos levando, vamos orar pelo ministério, vamos orar pelos pastores, vamos orar para a nossa família. Vamos orar, igreja, vamos orar. Amém. E assim eu agradeço minha oportunidade. Amém, igreja. Está conosco nessa noite o evangelista Danilo? Como que a igreja vai dizer nessa noite? Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos vivendo. Essa igreja ama você. Aleluia, Deus. Amém. Aí as muitas oportunidades nessa noite, né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, ó Pai.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, papai. Louvado seja o teu nome, Pai. Glorificado, louvado, Senhor, por Deus, Pai. Aleluia. Oh Deus de direção. Oh Deus de direção, direcionamento, Senhor. E Ele vive, Deus Pai. posso crer no amanhã. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oh glória. Oh aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Indiferente das histórias que eu ouvi, a minha
oportunidade nessa noite. Logo em seguida, ciclo de oração chama a vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero expressar minha gratidão aos céus, porque até aqui o Senhor Ele tem me ajudado. Dizer aos irmãos, estou muito feliz essa noite. Glória a Deus. Estou mais uma vez na casa do Senhor, louvando e bendizendo a Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória, da nossa adoração. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 7, no verso 11, vai dizer: e aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Creio que essa palavra é conhecida por toda a igreja, mas a palavra do Senhor ela se renova a toda manhã. O cenário aqui era um cenário de luto, um cenário de dor, um cenário de sofrimento. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vinha já de alguns dias fazendo as suas missões, uma vez que Jesus ele veio nessa terra para nos ensinar, através da palavra do seu Pai, a ênfase do Evangelho, que é servir ao Senhor e servir ao Senhor obedecendo a palavra. Então Jesus, depois de descer da montanha, no sermão da montanha, Jesus ele desce do monte, ele passa ali uma noite inteira orando, e quando ele desce, ele escolhe entre seus discípulos, ele escolhe 12 apóstolos, e a Bíblia vai dizer que ele vai para uma planície, e ali ele começa a pregar. E ali tinha uma grande multidão esperando, porque o povo ia atrás de Jesus, a maioria por causa das bênçãos, dos milagres, porque eles sabiam que aonde Jesus estava, o milagre acontecia. Mas Jesus começa a ensinar, como já foi dito aqui nesta noite, que a verdadeira ênfase do Evangelho é obedecer a palavra. E Jesus começa a ensinar: olha, para me servir, não é somente vir e ouvir a palavra, mas é obedecer. E ele começa ensinando, irmãos. Mas, como eu disse, onde Jesus estava, o que acontece? O povo era curado, os que estavam atormentados de espírito eram libertos, e a bênção era completa na vida de todos. E aí Jesus, ele vai, depois desse episódio, ele vai para uma cidade chamada Cafarnaum. E lá ele também executa um grande milagre, né? Ele cura o servo de um centurião. Então, Jesus ele está andando, uma grande multidão o acompanhando já de alguns dias, e todos estão muito felizes porque eles estão vendo os milagres acontecer. Só que quando Jesus chega na cidade de Naim, algo acontece, um grande impacto, porque Jesus tinha um povo que estava feliz, um povo que estava vendo Jesus curar, libertar, fazer os seus milagres. Mas quando ele entra nessa cidade, ele encontra uma mulher que está indo levar o seu único filho para enterrar. E o contexto desse texto vai dizer que, além dessa mulher estar sofrendo a dor do luto, ela também estava bastante desesperada, porque a sua última esperança estava nesse menino, uma vez que ela já tinha feito esse trajeto algum tempo antes, levando o seu esposo, e agora ela estava indo enterrar o seu futuro.
ou seja, o teu sonho. Para ela não tinha mais esperança. A única opção que ia sobrar para essa mulher, porque ela nasceu num tempo muito hostil, mulher não podia trabalhar. Então ia sobrar para ela ser pedinte, né, mendiga, ou se ela quisesse ser mulher da vida para poder se sustentar. E a Bíblia vai dizer que essa mulher estava indo e ela estava chorando muito, desesperada, a dor do luto, a dor da perda do seu filho, e ainda preocupada como que seria o seu futuro. De um lado está a vida, de outro lado está a morte, de um lado está a tristeza, do outro lado está a alegria, o impacto acontece. Só que quando Jesus vê essa mulher, a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão. O que é se mover de íntima compaixão? Jesus ele contempla aquela mulher e ele sente a dor daquela mulher. E quando ele sente a dor daquela mulher, ele sente compaixão. E a Bíblia vai dizer que ele para aquele cortejo e fala: mulher, por que choras? Se nós formos olhar essa pergunta, a gente pensa até que é uma utopia. A gente pensa assim, como que Jesus vai perguntar, sendo Deus, sabendo qual que era a situação, a realidade daquela mulher, e Jesus pergunta: por que choras? E quantas vezes nós estamos passando por luta, por dificuldade, por situações adversas em nossas vidas, e Deus usa vasos, ou Deus fala na sua palavra conosco: por que se preocupas? Por que choras? Mas Deus estava falando para aquela mulher: mulher, por que choras? Porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que o seu problema para você seja um problema que não tem solução, entenda que eu sou Deus que tem todo o controle no céu, na terra, operando eu, ninguém pode impedir. Então, se você me serve, se você é uma pessoa que está obedecendo a palavra, você não tem que temer as adversidades da vida. E a Bíblia vai falar que Jesus, quando ele se move de íntima compaixão, ele toca no esquife. E quando ele toca no esquife, pela tradição judaica, Jesus, ele transfere aquele problema para ele, porque quem tocasse no caixão se tornaria impuro. Mas por que Jesus tocou? Porque ele é a vida. Ele não tocou para ficar impuro, ele tocou para trazer a vida. E a Bíblia vai dizer que logo quando ele toca, o menino se assenta e começa a falar. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a luta que você está passando. De repente, para você, os seus sonhos estão mortos. De repente, para você, os seus sonhos estão à beira de um cortejo e você está vendo tudo indo de água abaixo. Mas o Senhor me trouxe aqui para, nesses poucos minutos, liberar uma palavra. Deus está no controle de todas as coisas. E se Ele está no controle de todas as coisas, Ele vai cumprir com a sua palavra, porque Ele não é homem para que minta, tampouco filho do homem para que se arrependa. Operando Ele, ninguém pode impedir. Fique com essa palavra, glorificando a Deus, e eu agradeço a minha oportunidade de novo. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse: creres em mim, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem que orar essa outra oportunidade nessa noite, amém? Glória Aleluia, a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Solta o castanhal, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Aleluia. Oh, Pai. Hoje
Que a tua vontade sempre prevaleça, que eu nunca esqueça o que fez na cruz, que eu diminua e o Senhor cresça. Toda glória é tua, meu Jesus. Como Pedro, faz de mim um pescador de almas. Toque minha vida, minha história,
maravilhas, ó Pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Oração do povo de Deus para a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém, irmãos. Quero que nesta noite aqui confessar aos irmãos, a igreja, que não era para mim estar aqui, estava indo para um ponto de pregação ali próximo do balão. Aí eu cheguei lá, não tinha ninguém na casa, né? Aí eu falei, vou passar na rua Marcos, né? Estava me recordando o horário, os dias do culto, mas eu passei aqui e eu falei, vou entrar ali, né? Para louvar, para escutar o que o Senhor tem para falar nesta noite em igreja. Está meditando uma palavra que eu estava lendo hoje aqui em Efésios capítulo 5, 14, vai falar assim: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja insensato, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriagueie com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hino, cântico espiritual, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja. Nós temos que aproveitar ao máximo a oportunidade que o Senhor nos dá de estar louvando, adorando, buscando a presença de Deus. Aleluia, porque a Bíblia diz que havia, no capítulo 25 de Mateus, havia ali a parábola das 10 virgens, a parábola que Jesus conta, né, que havia as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Então nós temos que ser como as prudentes, igreja. Porque a Bíblia diz que as 5 eram loucas, 5 eram prudentes, as 10 eram virgem, perdão, as 10 eram virgem. As 10, elas tinham as candeias e as lamparinas, mas a diferença é que as prudentes, quando elas foi de encontro ao noivo, elas foi com azeite de reserva. Ela foi consigo com azeite. Então, irmão, na nossa caminhada como cristão, nós temos que estar como um carro, igreja. Um carro. Quando você observa o carro, quando o carro acende aquele pontinho da reserva, significa que eu e você, é um alerta para que eu e você pare. O motorista, o condutor que está ali, ele vai ver aquele alerta do sinal que é para gente, que é para parar e abastecer. Na nossa vida, irmãos, é uma correria muitas vezes, nós esquecemos de parar para orar, para abastecer. Porque, irmãos, elas começaram, as 10 virgens, elas começaram bem,
mas no meio do caminho, as loucas elas ficaram sem o azeite. Então nós temos que buscar, temos que andar cheio da presença de Deus. Assim como esta parábola está nos ensinando, é um alerta que Jesus está ensinando. Então esta palavra, irmãos, que ela possa estar guardada no Natal no nosso coração. A nossa lamparina tem que estar acesa, porque o noivo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Creia que nesta noite que você que entrou por esta porta, você não está perdendo tempo, não. Creia que você veio aqui adorar ao Rei dos Reis, o Senhor, que creia que a sua fé ela é só alimentada através da palavra de Deus. Eu não sei da forma que você entrou nesta noite aqui, nesta noite, mas a tua fé ela vem. A palavra de Deus fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que nesta noite, irmãos, que a nossa fé venha sair daqui, que nós venha sair daqui com a nossa fé renovada em Cristo. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui sobre os dízimos e ofertas, está em Malaquias 3:3. Está aqui, senhor, para vou botar. Estão colhendo uma oferta também nessa noite. Assentar-se a como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Amém? Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Peço que os irmãos me acompanhem, vão louvar esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Um dos meus maiores sonhos, o meu desejo é te ver com os anjos, sem que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja está tão perto esse dia, pra poder te abraçar. O encontro do noivo, a igreja será tão lindo, aleluia. Pra mim nosso ano
Graças
a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aquele que trouxe o seu exemplar, abre juntamente comigo no livro das origens. Aleluia, Deus. De Gênesis. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Capítulo de número 7. Hoje nós estamos aqui no segundo dia dessa campanha, eu e minha família na Arca de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Somente o primeiro. Quem achou, diga amém. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nessa geração. Vai para o versículo de número 6, capítulo 6, versículo de número 8 e o 9, vamos estar lendo, até o 10. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era um homem justo em sua geração. Noé andava com Deus. A geração de Noé era 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e cheia de violência. E viu Deus que a terra estava corrompida, porque todos na carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Feche seus olhos, vou fazer mais uma oração. Amém? Altíssimo e eterno Deus, Deus de milagre, poder e maravilha, nessa noite agradecemos a Ti por essa palavra, Senhor, a qual vai ser ministrada, Senhor meu Deus, meu Pai, na simplicidade, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que usa, revela e que fala também, Senhor, por intermédio, Papai, desse culto nessa noite. Embora o Senhor já venha falando, Senhor, conosco nessa noite, através dos louvores que aqui foi entoado, Senhor, através da palavra de saudação também, o Senhor falou conosco, Papai. Nós estamos saindo daqui com a vitória em nossas mãos, meu Deus. Mas agradecemos a Ti, Senhor, nessa noite, por tudo o Senhor vai ainda falar, Senhor. Que o Senhor venha repreender toda seta, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor venha fazer, mover, acontecer aqui nessa noite, meu Deus. Cerca este lugar com a Sua glória, Senhor, e vai transformando de dentro para fora, Senhor. Assim como o Senhor usou, Papai, Jó, Senhor, falando no teu capítulo 42, no verso 10, que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava para os seus amigos, Papai. O Senhor mudou o cativeiro de Jó, Senhor. E nessa noite, Papai, não venha ser diferente. Se tiver alguma pessoa que está preso espiritualmente falando, Senhor, vira também um cativeiro, Papai, e venha transformar neste momento, Senhor, que os seus filhos venham entender que o Senhor é o Deus que está no controle da situação, Papai. O Senhor não perdeu o controle ainda, Senhor, embora pode até parecer que o controle o Senhor perdeu, Senhor, mas o Senhor é um Deus que está trabalhando neste momento, Senhor, e vai conceder, Papai, a cada um de nós, Senhor, aquilo a qual, Senhor, nós temos buscado a Sua parte neste momento de oração, Senhor. O Senhor venha abençoar o Teu povo em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo.
Glória a Deus. Vamos você. Glória a Deus, aleluia. Falar um pouco a respeito desse livro de Gênesis. Gênesis, ele tem 50 capítulos e 1533 versículos. O livro de Gênesis ele tem. Mas só que o texto ao qual acabamos de pegar como base, que é o texto dessa campanha, ao segundo dia dessa campanha, eu e minha família na Arca de Deus, a gente vamos entender que no meio desse texto, somente Noé e sua esposa e os seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos também entrou na arca. Mas só que você observe que Deus, ele deu um prazo ao homem. Falou que o homem não passaria de 120 anos. Foi o prazo para qual Deus deu ao homem na terra. Mas só que Noé, ele nunca perdeu a esperança, porque você vai entender que Noé, após o seu pai nascer, Lameque falou assim que ele ia consolar a terra que tinha sido amaldiçoada pelo próprio Deus. Deus amaldiçoou a terra. Embora você entende que Lameque, ele morreu com 777 anos. E veio a Noé, quando ele completou 500 anos. Você observe que Noé nasceu seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas a terra já estava corrompida perante as pessoas, porque se você observar, havia gigantes na terra, e esses gigantes, eles mediam aproximadamente de 3 a 4 metros de altura, e esses gigantes estavam ali fazendo a qual a palavra de Deus nos fala, que na época de Noé, casava-se, dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. As pessoas passou ou não viu acontecer, sabe por quê? As pessoas estavam dispersas naquilo a qual Deus ele está falando. Mas se você entender aqui, representando ao dia de hoje, a qual nós estamos vivendo, a esse século 21, a Bíblia, ela tem sido pregada aos 4 cantos, aos 4 continentes desse mundo todo. E as pessoas muitas das vezes estão ouvindo, está entrando no ouvido e saindo ao outro, não consegue entender o agir de Deus sobre a vida das pessoas. Mas só que se você observar a arca representando hoje a igreja de Cristo, a qual estamos aqui, clamando a Ele em todo momento, buscando Ele por uma resposta, intercedendo para as pessoas, porque quando nós estamos em nossa casa, só Deus sabe o que nós passamos e o que nós também enfrentamos, mas só que todavia nós não desistimos de modo algum, porque nenhuma pessoa vai nos fazer aparar aquele a qual Deus fez como chamado sobre a nossa vida. Mas só que se você entender um pouco a história, você entende que Noé, ele começou a construir a arca, e o prazo que Deus deu para o homem já estava se acessando, já estava acabando, mas claro, ele nos falando. Você observe que o prazo que Deus deu, Noé fez aquilo a qual Deus fez na vida dele, respondeu. Por quê? Porque Noé, quando ele começou a construir a arca, as pessoas que estavam do lado de fora não estavam entendendo o projeto que estava do lado de Deus. Mas só que se você entender o projeto que estava do lado de Deus, não depende de opinião de homem algum para poder o projeto acontecer. O projeto vai acontecer, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas basta você confiar que o projeto de Deus não parou em sua vida ainda. Sabe por quê? Assim como Noé começou a construir a arca, as pessoas casavam e davam-se em casamento. Noé, ele terminou a arca,
Você observe que quando chegou o 7º dia, Deus abriu as janelas dos céus e começou a vir a chuva, porque choveu 40 dias, 40 noites sobre a terra. As pessoas não podiam entender porque Deus estava agindo naquele exato momento na vida de Noé, porque somente Noé entrou e a família dele entrou. Se você observar nessa noite, você tem que buscar pela sua família, sabe por quê? No livro de Josué 24, capítulo 15, fala o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que ser profeta, você tem que profetizar que não só você, mas toda a sua casa vai servir ao Senhor, e o nome dele vai ser glorificado sobre a sua vida, porque tudo é possível ao que crê. Se você crê, continua glorificando a Deus, continua adorando a Deus, porque eu já posso sentir a graça do Senhor invadindo essa casa, e Deus vai entrar com a resposta. Aquilo que você veio buscar da parte dele nessa noite, você vai sair daqui com a resposta dele nessa noite. Aleluia! Aí você para analisar, passou-se os 7 dias, choveu-se 40 dias e 40 noites, o texto é bem claro de nos falar. E nesses 40 dias e 40 noites, acabou-se com tudo. Todas as pessoas que estavam na terra morreu afogado na água do dilúvio. Aí você para analisar quantas pessoas morreu. O texto não fala quantas pessoas morreu, mas só que aquelas pessoas que estavam para o lado de fora desacreditando, perdeu-se a salvação. Aí você para analisar, Noé, um homem agricultor, ele constrói, ele ouve uma voz e constrói aquilo a qual Deus havia determinado para ele. Só que ele nunca perdeu a esperança, porque ele construiu, a família dele foi salva. E hoje nós estamos aqui em números de pessoas, muitas pessoas faltou hoje, mas só que se você observar, você observe que Deus ele preparou esse dia, porque ele tinha uma palavra para poder revelar o seu coração. Você não está sozinho de maneira alguma, você está com o Senhor, o Cristo, a qual ele sempre tem contemplado aquilo a qual você tem buscado da parte dele. Embora muitas das vezes a palavra de Deus nos fala o quê? No livro de Salmo, capítulo 30, versículo 5, da parte B do versículo, fala que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã bem cedo em sua vida. Mas basta você confiar, sabe por quê? Noé confiou, Noé conseguiu alcançar aquilo que ninguém conseguiu alcançar, aquilo que ninguém consegue alcançar, você vai alcançar nessa noite, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida aqui nessa noite, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se você ama a Deus, glória a Deus nessa noite, glorifica a Deus nessa noite, glorifica a Deus, porque Deus ele vai fazer surpresa para o povo. Glória a Deus! E o povo vai testificar o agir de Deus, igual Noé testificou. Embora, quando tudo isso aconteceu, Noé, ele plantou uma vinha, porque ele era agricultor. E aí você observe, enquanto ele estava na tenda, ele se embriagou. Aí vem a questão de tudo isso, enquanto ele estava na tenda, ele se embriagou. Mas só que o filho dele veio acatar ele na tenda. Mas só que Deus, ele lançou, Deus não, na verdade Noé lançou a maldição, porque o filho dele não era para poder espalhar. Mas só que se você entender, tem pessoas que espalham aquilo que não é para espalhar, porque em vez de você guardar para você mesmo, você quer levar para as pessoas que não vai te ajudar de maneira alguma. Pessoas que vai te, muitas das vezes, não falar pela sua frente, mas vai falar por trás. Mas só que se você está aqui, você tem que glorificar a Deus e deixar que Deus ele venha trabalhar. Sabe por quê? Deus ele fala na simplicidade ainda, porque
já encerro essa pregação. Aleluia. Falta 3 minutos, amém, igreja? Amém. Não gosto de passar das 9, horário cumprido, amém? Porque eu aprendi que não é muito falar que serás ouvido, mas aquilo que o Senhor, Ele falou desde o começo ao culto, através de um louvor, através de uma saudação, Ele vai continuar falando, queira o homem ou não. Aleluia. E Ele está cobrando, e Ele está voltando, já foi falado aqui. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Só antes de vocês colocarem de pé, vamos dar um aviso. Hoje nós estamos nesse segundo dia, e muitas pessoas, parece que hoje, eu não sei o que aconteceu, porque eu acho que muitas pessoas me ligou ao mesmo tempo, mandou mensagem dizendo que não ia estar hoje. Outro ligou, disse que não ia estar hoje. Outro ligou, disse que não ia estar hoje. Eu falei, e agora, Deus? O que eu faço? Não que eu falei dessa forma. Mas amém. Deus, Ele preparou esse dia para nós aqui. É só adorar a Deus. Amém. Porque uma vez que eu estava em casa orando a Deus, eu só falando, eu tenho 2 minutos, só lembrando, eu estava orando a Deus em casa e eu tive uma visão, na verdade. Eu não sei se eu posso estar falando ou eu posso estar falando quando acontecer, mas vamos só alertar um pouco dessa visão contigo. Eu vi tantas pessoas entrando por essas portas aí. Eu acho que não só eu tive essa visão em oração, outras pessoas devem ter também. Mas só que a gente não entende o agir de Deus. Mas a gente não entende a vontade de Deus, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se a gente ama a Deus, Deus Ele vai fazer um mover, o nome dele vai ser Glória a Deus, aleluia. Eu vi aqui e outra coisa, esse lugar que vai ficar pequeno. Embora você entenda, nós estamos em poucos números de pessoas, mas as pessoas não estão entendendo agora, vai entender depois. Glória a Deus. Vai entender depois. E hoje Deus só preparou para mim, para você estar aqui adorando a Ele. Glória a Amém? Deus, aleluia. Só lembrando, domingo agora é o culto da família. E eu conto com todos que puderem estar vendo o culto da família. O culto da família é mais importante do que uma campanha, porque aonde mais o inimigo ele luta é o que? É na família. Porque ele não quer ver nenhuma família feliz, ele quer ver uma família destruída. E se ele conseguir destruir a família, que é a base principal, você observa que nada em nossas vidas vai bem. Então vamos buscar pela nossa família, vamos deixar que Deus venha trabalhar, porque embora você às vezes não está aqui, vice-versa, o esposo ou a esposa não está, mas enfim, deixa que Deus, Ele está trabalhando. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando. Enquanto você está clamando a Deus, Deus está trabalhando. E você observa que não só você, o que Josué falou, 24, capítulo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória. Você vai profetizar isso na sua casa e na sua família. Amém? Amém. E quarta-feira nós estamos no segundo dia da campanha, no livro de Apocalipse. O Diácono Eduardo está na direção dessa campanha. Nas quarta-feiras eu conto com todos também, nas quarta-feiras. E nas quinta-feira, tarde da bênção. E os domingos também. Os domingos não. A sexta-feira nós fazemos a continuação. Vai vir um outro pregador na próxima sexta-feira. Amém? Amém. Agora, lembrando que o pastor Júnior já está aqui, eu vou falar em poucos minutos, vamos encerrar. O pastor Júnior, ele convidou nós para poder se deslocar aqui da igreja, para poder estar indo lá na igreja a qual ele congrega, que é a Assembleia de Deus Ministério Madureira, que é lá perto do Campinas Shopping. E eu gostaria que ele que tiver carro, que mentalista tem carro, como você está levando um pouco de gente, eu vou estar levando com o meu carro. O Júnior acho que vai estar levando com o carro dele também, Júnior? Como é que você falou? O Júnior também. Enfim, conto com todos que puderem estar indo no próximo, que é dia 25. Mas só que antes do dia 25, que é dia 18, que é amanhã, vai ter um culto lá na igreja do pastor Robson.
E o pastor Nelson, ele convidou toda a igreja também. Eu já falei lá no grupo da igreja a respeito desse culto. Eu falei lá no grupo da igreja. E torno a repetir de novo. Aquele que puder estar indo, vamos lá na igreja lá do pastor Robson. Tem gente que já sabe onde que é. Já pode ir direto para lá. Aquele que não sabe, que nem o caso do diácono Eduardo, eu posso estar pegando ele aqui na igreja, juntamente com o irmão Cleverson, também que disse que vai. E tem mais gente que falou que vai também. Aí vamos estar deslocando para lá no dia 18, depois no dia 25, lá na igreja do pastor Júnior, pela misericórdia de Deus. Amém? Vamos colocar de pé? Terça-feira nós vamos orar, né? Terça-feira oração na igreja, terça-feira à noite, quem puder orar, né? Vamos estar orando terça-feira a partir das 7h30 da noite. Pastor de volta para a oração da vez. Altíssimo e soberano Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Somos gratos ao Senhor por esse culto, a qual o Senhor acredita que tenha recebido, Pai. Está escrito, Papai querido, com tinta de ouro e caneta de fogo, para que nunca venha se apagar. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai. Multiplica, Papai querido, as suas bênçãos sobre a vida deles. Repreende todo o mal, Pai, que vem bombardeando as famílias. Abençoa cada um, Senhor, que não vieram hoje também, por motivo justo. Abençoa o trabalho de cada um dos teus filhos. Abençoa, Papai querido, esta noite. E se o Senhor vieres nesta noite, leva-nos contigo. Porém, se não vieres, nos permita outra oportunidade para adorar o seu nome. Senhor, nós estamos aqui para louvar, adorar e bendizer o teu nome. E havendo adorado, com certeza as bênçãos do Senhor foi derramada sobre nossas vidas nesta noite. Guarda cada um, Papai querido, desses caminhos, ó Pai tenebrosos. Repreende o devorador da estrada para que não venha tomar do teu filho que o Senhor tem proporcionado para cada um deles. Senhor eterno, para Deus, que nesta noite seja noite de bênção nas nossas vidas, cheia de revelação noturna, Pai, para a nossa vida. E o propósito do Senhor, Papai querido, vai ser cumprido a cada dia em nós. Assim nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as duas comunhões consolações do Espírito Santo, esteja com a sua eleita, não só hoje, mas para todo sempre. Vamos fazer amém? Amém. Está terminado. Glória a Deus.